Hi guys! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. My name is Wesley, Teacher Wesley, e vamos agora começar o desenvolvimento das nossas aulas virtuais com relação ao nosso novo módulo, que é o módulo 2 do primeiro ano. No módulo 2, vamos apresentar hoje o capítulo 4 com as suas temáticas. There to be, que é o verbo existir, the imperative form e the simple present tense. Lembrando que aqui são os capítulos, ou seja, são as páginas. Na página 7, vocês vão encontrar isso lá no módulo 2, referente ao there to be. Nós vamos desenvolver também o imperative form na página 12 e o simple present na página 14. Está tudo programado para que vocês não se percam com relação aos conteúdos que vão cair agora na nossa nova prova. Ok? Então, o there to be. O que significa there to be? There to be simplesmente there é só o auxiliar que vai dar com relação ao próprio verbo be, com relação ao que vai existir ou que você tem. Lembrando que there to be, ele pode ser usado só com o verbo is e o verbo are. O verbo am, que no caso para a primeira pessoa do singular, am, não é necessário. Então, o verbo there to be, ele só é usado para is e are. Is para a forma no singular e are para a forma no plural. E é usado também nas três formas, tanto do presente, do passado e do futuro. No livro de vocês, no módulo 2, vem abordando as três formas, tanto no presente, passado e futuro, com uma distinta diagramação para vocês entenderem, e as suas formas, que é presente na forma negativa, interrogativa e também afirmativa, dentro desses tempos verbais, ok? Voltando com o there to be, posicionamos aqui uma tabelinha para vocês ficarem melhor de ser entendida. A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Nós temos no passado, nós temos essas três formas, there was, there were, there wasn't e there weren't. E aqui, da forma interrogativa, was there e were there. Lembrando que eu coloquei aqui a forma interrogativa, a contraction form, porque lá no módulo de vocês, a forma contraída, não contraída, ela não vai ser usada. O que é mais utilizada dentro dos parâmetros gramaticais e dentro das videoaulas que vocês irão assistir nas próximas aulas, serão colocadas só a forma contraction form ou a forma contraída, certo? Já no presente, nós utilizamos o there is, o there are, o there isn't e o there aren't. Já na forma interrogativa, percebam que o verbo be, sempre na forma interrogativa, ele vem sempre antes da partícula there. Lembrando que o verbo aqui é be, e aqui é o auxiliar que vai fazer com que se transforme na interjeição chamada de verbo haver ou existir, no sentido que tem alguma coisa no sinônimo de existir algo, ok? E no futuro, nós utilizamos o will, que é o verbo modal, o will, que não tem praticamente, dentro da nossa língua portuguesa, tradução nenhuma para ele é praticamente mudo. E aí, nós utilizamos there will be. Lembrando que o be aqui, ele volta para a origem normal, ou seja, o nome do verbo é to be, ou seja, a forma contraída dele se estende da forma no futuro, não precisa conjugar ele. Ele é o próprio nome, be. Então, nós utilizamos there will be, there won't be. O won't, porque o won't é a forma aqui, ó, contraction form, ou a forma contraída, do will not, que é a forma negada. E o will there be, que como eu coloquei aqui com o verbo be, eu coloquei o will na frente do where be para dar interjeição à pergunta. No módulo de vocês, tem explicando isso aí bem claramente, que vocês não podem ter dúvidas. Além disso, nosso plantão de dúvida vai tirar todas essas dúvidas e muito mais, certo? Se ligue nas datas e também com todos os cronogramas que vão ser colocados para vocês. Continuando na forma imperativa, a forma imperativa já tem bem clara. Se é imperativa, como português, é imperar, é você mandar.
no sentido de mandar mesmo. Como tem em português a mesma coisa, também em inglês tem a forma imperativa. Então, no inglês, utiliza-se o verbo be, o verbo sem a partícula to, para, no caso, imperar. Essa forma da imperação do verbo lá em inglês, existe uma diferença de português muito grande. Vejamos aqui, ó. É necessário informar o sujeito. É obrigatório. Estende-se e receberá por uma ordem. Ou seja, mandar. Dá uma ordem mesmo. Veja aqui os exemplos. Listen. Só que tem um pequeno probleminha. Em português, nós utilizamos a forma imperativa, mas a gente pode, no caso, omitir o danadinho da exclamação. Já em inglês, a exclamação é essencial. Não tem jeito, vai ter que colocar sempre a exclamação. Quando se fala assim, silêncio, em português, você pode muito bem tirar a exclamação e dar o nome silêncio. E as pessoas vão entender que isso aí é uma ordem, é uma forma imperativa. Já em inglês, é necessário colocar sempre a exclamação. Listening, escute. Take, pegue. Make, faça. Qualquer verbo que você utilizar dessa forma, sem a partícula to, que está transformando ele na forma infinitiva, você vai tirar ele e só precisa colocar depois dele uma exclamação e já se torna-se praticamente a imperação do verbo, ou seja, da forma imperativa. That's okay? E aí nós temos aqui, ó, a imperação, ela tem 4 formas. Você pode dar a forma afirmativa, você pode ter a pessoa quem fala, ou seja, você pode dar uma ordem a alguém, certo? A negativa, quando você fala com alguém para negar algo, e a subjetiva, que deixa muito a ver navios, ou seja, deixa muito abrangente, você não consegue visualizar quem é que está dando essa ordem. Então, eu coloquei aqui, ó, come here, venha aqui. É uma ordem afirmativa e, ao mesmo tempo, ela está sendo imperativa, está sendo mandante. Silence, silêncio. E eu posso utilizar da forma da pessoa, de você pedir para uma pessoa da forma imperativa. Olha lá, let's go shopping, vamos ao shopping. Você pode usar a forma imperativa para determinar algo com a pessoa. Não faça isso, don't do this, e aí vai, ok? Negativa, don't take to me, não fale comigo. Essa você está imperando na forma do inglês. Perceba-se que o don't aqui, ele é primordial para, mesmo colocando na forma afirmativa, sendo ela negativa, tem que usar o do como a forma negativa. Não esqueçam que todas as formas negativas, é necessário usar o do. Aí você vai usar do, no caso, o don't na forma negativa, para as pessoas de I, we, you e they. E doesn't para as pessoas de he, she e it. E a subjetiva, Looks, come here. Lucas, come here. Quem é Lucas? Alguém viu Lucas? Então, ela fica subjetiva. Vem aqui, mas para fazer o quê? Ao mesmo tempo que está sendo imperada, não tem aqui, ó, a exclamação. Exclamação é uma ordem imperativa em inglês que é determinada com voz alta. Percebam que lá no inglês, utiliza a exclamação, os pontos de exclamação, para utilizar da forma imperativa, mas com uma voz, certa voz alta, de imperar, de mandar algo. Quando você utiliza um pontozinho aqui, ela está imperativa, mas ao mesmo tempo está sendo branda. Ela não está sendo voltada para uma forma muito mais, como é que eu posso para você? Uma forma muito mais rude da palavra dizendo. Simple Present Tense. O Simple Present Tense, ele tem uma forma peculiar. Vou explicar para vocês a forma peculiar. Existe regra. No Present Tense, ou Simple Present, em algumas gramáticas, lá vocês estudaram no Fundamental, que só existe ou Simple Present ou Present Simple. É a mesma coisa, não muda nada. O gramático aqui, ou seja, a pessoa que escreveu, achou bonita colocar Simple Present Tense, que fica mais bonita, fica mais formal, fica mais elegante. Só que é a mesma coisa, Simple Present. Ou seja, as regras são a mesma. Está lembrado aquelas regrinhas? Tudo que está sendo colocado lá no presente simples é relacionado a quem? As pessoas de he, she e it. Ou seja,
tudo que você for fazer agora no present simple ou no simple present tense é tudo para as pessoas de he, she, it. As regras só vão para elas. Para as outras pessoas, como I, we, you e they, essas regras não se aplicam. O verbo vai ficar do mesmo jeitinho que estava lá na forma imperativa, sem o to, ok? Então, olha, é colocado no present tense como uma forma de hábito, rotina, fato de verdade, aspecto físico, estado emocional, uma frequência, uma rotina, um hábito, uma narração, um resumo, ou seja, tudo isso aqui é colocado no presente, mas da forma da indicação. Como temos colocando em português, é a mesma coisa, é o verbo no presente da forma indicativa, ok? Então, eu desenvolvi esse parâmetro aqui para vocês terem uma visão melhor. Vamos lá. Forma afirmativa. Usamos a forma afirmativa sem uma partícula to. Olha que legal. É simples, não precisa fazer nada. Certo? Negativa. Usamos verbos auxiliares. Olha lá, legal. Don't e doesn't. Don't para as pessoas de I, we, you e they. E doesn't para as pessoas de he, she e it. Já a forma interrogativa, usamos quem? Oi, danadinho também do verbo auxiliar do. Só que não da forma negativa, como doesn't e don't. A gente vai usar só o do e o does. E aqui as peculiaridades, ou seja, a forma peculiar das palavras, das regras gramaticais com relação ao simple present. Vamos lá. Na maioria dos verbos, acrescentamos quem? S para as pessoas de he, she e it. Percebam que todas essas regras aqui vão ser aplicadas só para essas três pessoas. Todos os verbos terminados em quem? S, SS, CH, X, Z e O, acrescentamos o quem? ES. Da mesma forma, os verbos que terminam em Y, predestinados a ele, a ter uma consoante sempre antes dele, eu chamo isso de precedido. O que é uma coisa precedida que vem antes de você? Quem vem antes do Y? Se for uma consoante, substitui o Y só nessas pessoazinhas aqui e coloca-se IES. Tira o Y e coloca IES. Vamos ver uns exemplos a seguir. Na forma afirmativa, nós temos aqui, ó, My mommy plays the piano very well. Oi, percebam que plays aqui tem um S. Por que um S, professor? Porque aqui é um Y terminado, mas antes dele é uma consoante. Lembrem-se, só consoante que substitui. Aqui é uma vogal, ok? Negativa. I don't know say no. Eu não sei dizer não. Isso é um caso muito peculiar das pessoas. Quando as pessoas dizem não, geralmente são muito mal vistas. Então, I don't know say no. Então, você precisa aprender a dizer não, ok? Então, don't aqui está sendo colocado na interjeição de negação. Mas, olha, o que acontece com o verbo know aqui, que é o verbo saber, o que acontece? Não precisa conjugar ele, nem colocar S e nem fazer nada com ele. Porque quem está fazendo isso, esse papel, é o don't, ou seja, o auxiliar de negação. Olha aqui, ó. He doesn't write well. He doesn't write well significa o quê? Olha que legal. Doesn't porque não. Não está fazendo o quê? Escrevendo muito bem. Ele não escreve muito bem. Viu como é simples? Muito legal isso. E na forma interrogativa? Melhor ainda. Olha que legal. Você coloca o do, o auxiliar, e ele sempre na frente de quem? Do pronome. Ó, e faz uma pergunta. Olha que coisa mais simples. Se eu chegar, fazer isso aqui, ó. They take taxi driver. Ele, o quê? Pega o táxi todos os dias. Ou seja, hoje, no caso, today, hoje. Só que tem um pequeno probleminha. Sem a interrogação aqui, não precisa, se torna-se uma afirmativa. Para eu transformar numa negação, coloco o do e coloco a interrogação no finalzinho. Do they take taxi today? Você pega táxi hoje? Hein? Olha que coisa mais simples. Does he sleep now? Does he sleep now? Ele está dormindo agora? Perceba que só colocar aqui o do. Simples assim. Continuando aqui, ó, com as explicações com relação a alguns verbos. Perceba que aqui eu estou colocando aqui os verbos write, makes, takes, loves, likes. Ah, professor, mas isso tem a ver com verbos regulares e irregulares? Não precisa se atentar nesse detalhe agora. Lembre-se que o presente
não precisamos se atentar com verbos regulares ou irregulares. Sabe por quê? Porque todos os verbos nessa questão do presente simples, ou do present simple, ou do simple present tense, que tanto faz, eles vão seguir as regras do presente. Quais são as regras do presente? As pessoas. Quem são as pessoas? He, she e it. Só precisa se atentar a isso. Lá no passado é que nós vamos ver quem é a diferença de verbos regulares e irregulares, ok? E aqui, ó, dresses, washes, watches, fixes, buzzes e goes. Percebam que todos os verbos terminados ó, em SS, SH, CH, X, Z e O recebem ES de quem? Nas pessoas de he, she, it. Aqui eu só coloquei um Szinho, por quê? Porque esses verbos aqui não têm terminação, nem nesses aqui e nem Y. Então, só preciso colocar um S para essas pessoas. E aqui no finalzinho, dry se torna-se dries para as pessoas de he, she, it. Para as outras pessoas, dry vai ser I, we e you, e they vai ser dry. Bem simples. Cry, cries. Study, studies. Fly, flies. Simples assim. Para quem não sabe, dry é lavar. Cry, chorar. Study, estudar. E fly é voar. Vocês voam quando vocês estão estudando, certo? Ou seja, para vocês agora, o nosso homework, que nossas atividades vão ser relacionadas ao módulo 2, que está presente aqui ó, nas páginas 6, 8, 9, 13, 14, 15 e 16. Em seguida, vocês vão ter uma paginazinha extra, que no caso das páginas 17 a 19. Lembrando que o caderno mais, vocês vão ter que fazer esse caderno mais, as atividades deles, de acordo com os andamentos do processo que nós estamos desenvolvendo com as aulas online para vocês. Essas e também com, com as atividades, também com toda essa questão voltada para vocês, com o suporte que nós vamos dar com as videoaulas, tá ok? Então, para vocês, see you soon, até breve e até mais. Bye, bye.